Olá! Então a ideia aqui é estudar esse livro, Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan. E eu pensei assim, bom, eu vou estudar esse livro, já que eu vou estudar esse livro, então por que não fazer um estudo em conjunto? É assim, é uma forma também de eu me manter motivada, né? A continuar o estudo desse livro. Na verdade, eu já li uma parte há uns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, mas eu não li o livro inteiro. E eu queria retomar e realmente ler o livro inteiro. Então, dá para achar facilmente esse livro na Amazon e na estante virtual, que foi onde eu comprei, na estante virtual Sebo, que entrega no Brasil inteiro. Então eu vou deixar o link aí embaixo da Amazon e da estante virtual. E esse livro já veio com essas marcações aqui e eu não tirei. Era da Ana Carolina. Então, e o preço inicial foi R$ 20. Mas enfim, eu acho que agora tá um pouco mais caro, o novo e o usado também. Eu paguei mais do que isso, mas de qualquer forma, a ideia é seguir aqui o estudo desse livro. Então, é Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humano. Então, é da Barbara Ann Brennan. Então, vamos ver primeiro quem é Barbara Brennan. Ann Brennan. É uma cientista, psicoterapeuta e agente de cura de renome internacional. Dedicou a maior parte da sua vida à pesquisa e exploração do campo de energia e dos domínios da consciência humanos. Depois de receber o diploma de mestrado em Física Atmosférica na Universidade de Wisconsin, Bárbara foi cientista pesquisadora no campo de astrofísica do Centro de Voo Espacial Goddard, na NASA. Além de ser diplomada em Física e ter doutorado em Filosofia e Teologia, estudou bioenergética na Community of Whole Person, em Washington, e pertenceu à primeira turma que se diplomou no Dr. John Pierracos Institute, atualmente Institute of Core Energetics. Ela é fundadora e presidente da Barbara Brennan School of Healing, na Flórida, escola de cura, onde desenvolveu um programa de 4 anos sobre ciência da cura holística. Seus cursos, conferências e workshops a levaram a viajar o mundo todo. Pelo mundo todo. Então, é um bom currículo que ela tem, né? Vamos lá. Tem aqui prefácio da Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, que é aquela psiquiatra autora de A Morte, um Amanhecer, e também de vários outros livros maravilhosos sobre morte, a morte e o morrer. E Dr. Bernie Siegel, Fé, Esperança, autor de Fé, Esperança e Cura. Esse aqui eu não conheço. Mas enfim, muito legal. Então, passando aqui para a primeira parte. Vivendo num planeta de energia. Sustento que o sentimento religioso cósmico é o mais forte e o mais nobre incitamento à pesquisa científica. Albert Einstein. Que é do Einstein, né? A frase de que ele realmente, o que ele mais queria é conhecer a mente de Deus. Em capítulo 1, a experiência da cura. Durante meus anos de prática como curadora, tive o privilégio de trabalhar com muitas pessoas encantadoras. Aqui estão algumas delas,
com suas histórias que tornam o dia da vida de um curador tão gratificante. Minha primeira cliente, num dia de outubro de 84, foi uma mulher de 20 e tantos anos chamada Jane. Ela era uma alegre professora que teria mais ou menos 1,62 m de altura, grandes olhos azuis e cabelos escuros. É conhecida entre os amigos como a Dama da Alfazema, porque adora alfazema e usa o tempo todo. Jenny trabalha também durante meio período num negócio de flores e faz admiráveis arranjos florais para casamentos e outros eventos festivos. Estivera casada por vários anos com um publicitário bem-sucedido, tendo tido um aborto vários meses antes, não conseguira engravidar outra vez. Quando Jenny procurou o médico para saber por que era incapaz de conceber, recebeu algumas notícias más. Após uma série de testes e opiniões de diversos outros médicos, chegou-se à conclusão de que ela deveria submeter-se a uma esterectomia o quanto antes. Então, a retirada do útero, né? Havia células anormais em seu útero, onde a placenta estivera presa. Jenny ficou assustada e deprimida. Ela e o marido tinham esperado constituir família no momento em que estivessem em boas condições financeiras. Agora, isso parecia impossível. Na primeira vez que Jenny me procurou, em agosto daquele ano, não me disse nada acerca do seu histórico médico. Declarou apenas: preciso da sua ajuda. Diga-me o que vê no meu corpo. Preciso tomar uma decisão importante. Durante a sessão de tratamento, sondei-lhe o campo de energia, ou aura, utilizando minha alta percepção sensorial, APS. Vi algumas células anormais no lado esquerdo inferior do útero. Ao mesmo tempo, vi as circunstâncias que haviam cercado o aborto. As células anormais estavam localizadas onde a placenta estivera presa. Também ouvi palavras que descreviam o estado de Jenny e o que deveria ser feito a respeito. Jenny precisava tirar 1 mês de férias, ir à praia, tomar certas vitaminas, sujeitar-se a uma dieta específica e meditar sozinha, pelo menos 2 horas por dia. Em seguida, depois de passar o mês curando-se, devia voltar ao mundo médico normal e submeter-se a testes outra vez. Fiquei sabendo que a cura se completara e que ela já não precisava procurar-me de novo. Durante o tratamento, recebi informações sobre sua atitude psicológica e sobre o modo com que isso estava influindo na sua incapacidade de curar-se. Ela atribuía-se à culpa do aborto. Consequentemente, colocava uma pressão indevida sobre si mesma e impedia o corpo de curar-se, depois do insucesso. Disseram-me, e essa é a parte mais difícil para mim, que ela não deveria procurar outro médico pelo menos durante 1 mês, porque os diagnósticos e pressões diferentes para que se submetesse a uma esterectomia estavam lhe aumentando consideravelmente o estresse. Seu coração estava despedaçado porque ela queria muito ter um filho. Jenny saiu do meu consultório mais aliviada e prometeu pensar em tudo o que acontecera na sessão de tratamento. Em outubro, quando Jenny voltou, a primeira coisa que fez foi dar-me um abraço apertado e um bonito poema de agradecimento. Seus exames médicos estavam normais. Passaram o mês de agosto tomando conta de filhos de amigos na Ilha do Fogo. Fizeram regime, tomaram as vitaminas e passaram um bom período de tempo a sós, praticando a autocura. Decidiram esperar mais alguns meses, depois tentar engravidar outra vez. 1 ano mais tarde, fiquei sabendo que Jenny dera à luz a um saudável garotinho. O meu segundo cliente naquele dia de outubro foi Howard. Howard é o pai de Mary, de quem tratei há algum tempo.
Mary apresentara manchas de terceira classe nos mamilos, estado pré-canceroso, que haviam desaparecido depois de umas 6 sessões de tratamento. Faz agora vários anos que as manchas nos mamilos têm se mostrado perfeitamente normais. Mary, que também é enfermeira, fundou e dirige uma organização de enfermagem que oferece cursos de atualização para enfermeiras e as prepara para os hospitais da região da Filadélfia. Interessada no meu trabalho, pelo meu trabalho, manda-me clientes regularmente. Fazia vários meses que Howard ia ao meu consultório. Operário aposentado, é uma pessoa encantadora. Da primeira vez que veio procurar-me, estava lívido e sentia dores constantes no coração. Era-lhe difícil atravessar uma sala sem se cansar. Depois da primeira sessão de tratamento, sua pele ficou rosada e as dores desapareceram. Após 2 meses de sessões semanais, estava dançando de novo. Mary e eu temos trabalhado juntas para combinar o tratamento pela imposição das mãos com medicações à base de ervas prescritas por um médico naturista a fim de eliminar as placas das artérias. A partir daquele dia, continuei a equilibrar e a fortalecer seu campo. As melhoras se manifestaram para os médicos e os amigos. Interessante, né? Que ela está falando aqui de campo. Então, né, as palavras importam e ela está dando atenção para o campo energético da pessoa, né, do paciente. Outro cliente que vi naquele dia foi Ed, que veio procurar-me pela primeira vez com problemas no pulso. As articulações dos braços e do pulso estavam ficando cada vez mais fracas. Ele também sentia dor quando chegava ao orgasmo no ato sexual. Tivera as costas fracas durante algum tempo e agora a fraqueza progredia tanto que não conseguia carregar coisa alguma, nem mesmo uns poucos pratos. Na primeira sessão de tratamento que fiz com ele, vi, através do seu campo áurico, que ele machucara o cóccix aos 12 anos de idade. Na ocasião da lesão, estava tendo inúmeras dificuldades para lidar com as incipientes sensações sexuais que experimentou na puberdade. O acidente diminuiu as dificuldades e foi-lhe possível enfrentar melhor a situação. Comprimido, o cóccix virara para a esquerda e não podia mover-se novamente para ajudar a bombear o fluido cérebro-espinhal pelos caminhos normais, provocando grande desequilíbrio e profunda debilidade em todo o seu sistema de energia. O passo... Ai. Desculpa. Peraí. O passo seguinte nesse processo de degeneração foi um enfraquecimento da parte inferior das costas, depois da parte média e finalmente da parte superior. Todas as vezes que ficava mais fraco numa parte do corpo por falta de energia, a outra parte procurava compensar essa fraqueza. Ele passou a carregar uma grande tensão nas articulações dos braços, os quais finalmente deram de si e se debilitaram. Todo o processo de fragilização levou anos. Ed e eu tivemos um processo bem sucedido de tratamento por um período de vários meses. Primeiro ele trabalhou com o fluxo de energia para descomprimir o cóccix, realinhá-lo e a seguir aumentar e equilibrar o fluxo de energia através do seu sistema. Pouco a pouco voltou-lhe toda a força. Naquela tarde, o único sintoma que restara era uma pequena fraqueza no pulso esquerdo. Mas antes de lidar com isso, tornei a equilibrar e revigorar todo o seu campo de energia.
Em seguida, gastei um pouco mais de tempo permitindo que a energia de cura fluísse para o seu pulso. Legal, né? Muito legal. Essa perspectiva de, além das questões puramente físicas, aliás, se é que existem questões, não existem, né? Questões puramente físicas, tem todo um campo energético por trás, toda uma dança de energias, né? De fluidez ou de bloqueio de energia que causam todas as doenças, os mal-estares, né? Ou bem-estar que a gente sente. Realmente tem tudo a ver com a energia. Energia, o trauma, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos lá. Então, ela fazia toda essa... A cura era uma cura puramente energética. Que nem um reiki, mais focado, né? Porque ela tem as visões, então ela sabe onde... Ela tinha, né? Porque ela já morreu. Então, ela sabia para onde direcionar a energia. E também ela conseguia, que nem ela disse, ouvir coisas relacionadas ao bloqueio energético, ao trauma que aconteceu. Por exemplo, aquela mulher do aborto, né? Então, ela viu o local em que a placenta estava localizada, e depois com a questão da mulher da paciente achando que a culpa era dela pelo aborto espontâneo, fez muito sentido por onde nada. Fez muito sentido ela ter desenvolvido esse tipo de bloqueio, né? Que, de acordo com a medicina tradicional, iria levá-la à esterilidade. Imagina só, se ela não fosse por esse caminho, procurar uma alternativa fora da medicina tradicional, ela poderia estar, o quê? Investindo pesado em tratamentos para poder engravidar, e muitas outras coisas, né? E sendo que a resposta ou os cuidados que ela precisavam era muito mais simples do que isso. E, com certeza, estavam para além desse paradigma médico que a gente tem hoje. Então, precisa ter uma mente aberta, né? Para poder cogitar essa possibilidade de ir atrás desse tipo de tratamento. Então, tá. A última cliente que vi naquele dia foi Muriel, artista e esposa de conhecido cirurgião. Era sua terceira consulta comigo. 3 semanas antes, ela me aparecera no consultório com uma tireoide grandemente aumentada. Na primeira entrevista, voltei a usar minha alta percepção sensorial, APS, para coligir informações acerca do seu estado. Pude ver então que a tireoide aumentada não se devia ao câncer e que em apenas 2 sessões, combinadas com a medicação receitada pelos médicos, o aumento de tamanho da tireoide desapareceria. Vi que não seria necessária cirurgia alguma. Ela confessou haver consultado diversos médicos que lhe haviam dado remédios para diminuir a tireoide, e segundo os quais a medicação a reduziria um pouco, mas mesmo assim não a livraria da cirurgia, havendo até uma possibilidade de tratar-se de câncer. A cirurgia foi marcada para 1 semana depois da segunda entrevista. Administrei-lhe os 2 tratamentos com 1 semana de intervalo. Na ocasião em que ela se submeteu à cirurgia, constatou-se que não havia necessidade da operação. Os médicos ficaram muito surpreendidos. Ela reapareceu naquele dia para verificar se tudo voltara à saúde normal. Voltaram.
Como que ocorrem esses casos aparentemente milagrosos? O que é que estou fazendo para ajudar essas pessoas? O processo que uso chama-se imposição das mãos, cura pela fé ou cura espiritual. Não se trata de maneira alguma de um processo misterioso. Trata-se, pelo contrário, de um processo muito direto, se bem que não raro, muito complicado. Um processo que envolve o reequilíbrio do campo de energia, que denomino o campo de energia humano, existente em torno de cada um de nós. Todos nós temos um campo de energia, ou aura, que rodeia e penetra o corpo físico, intimamente associado à saúde. A alta percepção sensorial é um modo de perceber as coisas além dos limites normais dos sentidos humanos. Então, a alta percepção sensorial existe. Vou lembrar direito, depois eu falo. Por seu intermédio, podemos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar coisas que normalmente não podem ser percebidas. A alta percepção sensorial é um tipo de ver, em que percebemos uma imagem em nossa mente sem o uso da visão normal. Não é imaginação. Às vezes damos o nome de clarividência, porque a imaginação, aqui só um parênteses meu, a imaginação, você tem o processo imaginativo nas suas mãos, né? Então você tá lá construindo, por exemplo, tô aqui imaginando uma casinha num campo com um cheiro de terra molhada porque acabou de chover, uma casinha com os tijolos molhados também da chuva. Então agora eu consigo ver essa casa, consigo sentir o cheiro da terra, consigo ter as sensações da parede dessa casa e até saber que está um pouco frio lá. Mas isso tudo foi criado pela minha imaginação, através das referências que eu já tenho de casas no campo, com chuva, enfim, de chão de barro. E é bem diferente dessa intuição, ou que ela chama aqui, ou clarividência. Às vezes damos o nome de clarividência, porque não, ao contrário da imaginação, que você tem todo esse processo que é do seu cérebro para chegar lá em uma imagem final, ou uma percepção final, uma história final. A clarividência não, ela vem pronta, que é o caso de todas as intuições, né? A intuição vem pronta. A APS revela o mundo dinâmico do fluido interagindo com os campos de energia vital, em torno e através de todas as coisas. Durante a maior parte da minha vida, tenho me visto às voltas com o mar vivo de energia em que existimos. Por esse meio, descobri que a energia nos sustenta, nos alimenta, nos dá vida. Sentimos-nos uns aos outros por intermédio dela. Pertencemos a ela e ela nos pertence. Meus clientes e alunos me perguntam quando vi pela primeira vez o campo de energia ao redor das pessoas. Quando percebi pela primeira vez que eu era um instrumento útil. Em que consiste a capacidade de perceber coisas além dos limites normais dos sentidos humanos? Existe, porventura, em mim alguma coisa especial, ou isso é coisa que pode ser aprendida? A ser assim, que podem fazer as pessoas para dilatar os limites da sua percepção? E que valor tem isso para suas vidas? Para responder essas perguntas, preciso voltar ao princípio. Minha infância foi muito simples. Cresci numa fazenda de Wisconsin. Como não havia muitas crianças, Wisconsin, lá nos Estados Unidos, é um lugar, se não me engano, rural.
conhecido pelo queijo. Como não havia muitas crianças para brincar comigo na minha área, passei grande parte do tempo sozinha. Deixava-me ficar horas e horas sentada no meio da mata, imóvel e só, esperando que os animaizinhos viessem a mim. Eu procurava fundir-me com as coisas com as coisas que me cercavam. Só muito depois comecei a compreender o significado desses períodos de silêncio e espera. Nos momentos tranquilos, na mata, eu entrava num estado ampliado de consciência, em que era capaz de perceber coisas além dos limites humanos normais da experiência. Lembro-me de saber onde se encontrava cada animal sem olhar. Podia sentir-lhe o estado. Quando eu caminhava de olhos cobertos na mata, sentia as árvores muito antes de poder tocá-las com as mãos. Então ela ia fazendo também uns experimentos, né? Compreendi que as árvores eram maiores do que pareciam ser aos nossos olhos. As árvores têm à sua volta campos de energia vital e eu os estava sentindo. Mais tarde, isso aqui eu já senti também, só para falar. Mais tarde, aprendi a ver os campos de energia das árvores e dos animais. Descobri que tudo tem um campo de energia à sua volta. Campo este que se assemelha mais ou menos à luz de uma vela. Comecei a notar igualmente que tudo se achava ligado por esses campos de energia, que não existia espaço sem um campo de energia. Todas as coisas, inclusive eu, estávamos vivendo num mar de energia. Essa descoberta não foi emocionante para mim. Era simplesmente uma experiência minha. Tão natural quanto ver um esquilo comendo uma bolota no galho de uma árvore. Nunca teorizei essas experiências. Eu aceitava tudo como perfeitamente natural. Presumia que todo mundo o soubesse e depois me esqueci de tudo. À proporção que cresci e ingressei na adolescência, deixei de aventurar-me pela mata. Dei de interessar-me por como as coisas funcionavam e por que são como são. Interrogava todas as coisas em busca de ordem e desejosa de compreender o modo como o mundo funcionava. Fui para o colégio, recebi um diploma de mestre de ciências em física atmosférica e em seguida trabalhei para a NASA, fazendo pesquisas durante certo número de anos. Mais tarde, me qualifiquei e me dediquei ao aconselhamento de pessoas. Somente depois de haver trabalhado nesse campo, durante certo número de anos, é que comecei a ver cores à volta das cabeças das pessoas e me lembrei de minhas experiências infantis na mata. Que interessante, né? Então, primeiro ela perdeu essa capacidade, esqueceu dessa capacidade, perdeu, né? Ficou sem por um tempo, foi lá para a vida normal, né? E depois, na hora certa, retomou. Interessante. Compreendi, então, que tais experiências eram o início da minha alta percepção sensorial, ou visão clarividente. Essas deliciosas e secretas experiências conduziram-me finalmente a diagnosticar e a curar pessoas que se achavam em situação crítica. Ao olhar para trás, vejo o modelo de desenvolvimento das minhas capacidades, começando desde o berço. Como se a minha vida tivesse sido guiada por uma mão invisível que me levou a cada uma das experiências e me conduziu através de cada uma delas, gradativamente, de modo muito parecido com a passagem pela escola. A escola que damos o nome de vida. A experiência na mata ajudou a ampliar meus sentidos. Depois, minha educação universitária ajudou a desenvolver o pensamento lógico da minha mente. Minha experiência de aconselhamento me abriu os olhos e o coração para a humanidade.
Finalmente, meu treinamento espiritual, que discutirei mais tarde, emprestou suficiente credibilidade às minhas experiências, não ordinárias, para abrir a mente a fim de aceitá-las como reais. Então, tem aqui essa parte fundamental, né? De abrir a mente, de poder começar a pensar diferente, fora desse paradigma que a gente vive, paradigma materialista, em que diz que tudo, só o que é material, só o que é partícula pode ser real, e tudo fora do material, da partícula, ou seja, da cirurgia para abrir a pessoa, para tirar, por exemplo, um câncer, ou, enfim, tomar um remédio para parar a dor de cabeça, que isso é o real. Ou por exemplo, ir à academia, ter uma boa dieta. Obviamente, tudo isso faz parte, né? Tudo isso é parte. Obviamente, você não vai comer Nutella o dia inteiro e esperar que a sua saúde seja maravilhosa, né? Mas, ao fazer educação física, fazer academia, ter uma boa saúde, é muito importante. Mas existe um outro lado, né? O lado das coisas invisíveis, que são mais complexas, porque a gente ainda não está vendo, né? Mas que existem também. Então, vamos continuar. E o que ela falou aqui é abrir a mente para aceitar como real. Tão real como tomar uma aspirina para dor de cabeça seria fazer uma imposição de mãos e mudar energeticamente aquela área ou a área que está causando essa dor de cabeça, né? Então tá. Pus-me a criar uma estrutura com a qual me fosse dado compreender tais experiências. Pouco a pouco, a alta percepção sensorial e o campo de energia humano vieram a ser partes integrantes da minha vida. Acredito firmemente que eles podem tornar-se parte integrante da vida de qualquer pessoa. Para desenvolver a APS, faz-se necessário entrar num estado ampliado de consciência. Há muitos métodos para fazê-lo. A meditação está se tornando mais conhecido e pode ser praticada de muitas maneiras. O importante é encontrar a forma que melhor se ajuste a cada um. Mais adiante, apresentarei algumas sugestões a respeito da meditação, entre as quais o leitor poderá escolher. Descobri também que podemos entrar num estado ampliado de consciência correndo, andando, pescando, sentando-nos numa duna de areia e observando o fluir das águas, ou sentando-nos nas matas, como eu fazia quando criança. Como é que você faz? Quer lhe chame de meditação, devaneio ou outra coisa qualquer? O mais importante aqui é dar-nos tempo suficiente para prestar atenção a nós mesmos. Tempo suficiente para silenciar a mente barulhenta, que não para de falar sobre o que precisamos fazer, como teríamos podido vencer a discussão, o que deveríamos ter feito, o que está errado conosco, etc. Afastada essa conversa incessante, abre-se para nós um mundo inteiramente novo, de suave e harmoniosa realidade. Abre-se para nós um mundo inteiramente... Olha, de novo. De novo, então, acho que é muito importante. Abre-se para nós um mundo inteiramente novo, de suave e harmoniosa realidade. Quem aí, além de mim,
tá sentindo essa realidade aqui muito dura. Parece que fica, né, cada vez mais dura, com mais desafios, com tudo isso acontecendo no cenário internacional, esse caos. E sempre foi assim, né? Enfim, é preciso silenciar mesmo e encontrar esse espaço de reconexão. Pausa para água. Começamos a misturar-nos com as coisas que nos cercam, como eu fazia na mata. Ao mesmo tempo, nossa individualidade não se perde mais, mas ao contrário, se intensifica. Interessante, né? Então, o que muitas pessoas podem ter medo também é o de se perder no todo, né? Se perder no eu maior, de não dar espaço até para a espiritualidade, não dar espaço para o maior, para o eu maior, para o todo se manifestar, para ter esse momento de conexão, porque aí como é que fica o eu menor, como é que fica o ego, né? Como é que eu fico, eu que me identifico mais a grande maioria da parte, grande maioria do dia, grande maioria das vezes eu estou identificada com o ego. Como é que fica esse ego depois, né? Para onde ele vai? Existe a morte do ego? Vamos ver. Ela fala aqui que a individualidade não se perde, mas se intensifica. O processo de fundir-nos com as coisas que nos cercam é outra maneira de descrever a experiência de uma percepção ampliada. Voltemos a considerar, por exemplo, a vela e sua chama. Normalmente nos identificamos com o corpo, a cera e o pavio, dotados de consciência, o fogo. Quando ingressamos num estado de consciência ampliada, vemo-nos também como a luz que vem da chama. Então, olha que interessante. Uma resposta aqui dela a essa questão que eu estou entendendo, né? Desse medo de se perder no todo, é que quando você está num estado ampliado de consciência, você se identifica com esse eu menor, com o seu corpo, com você ali, com o recipiente da sua alma, mas você também se identifica como a vida em si, né? Como o todo em si. O todo em si é ótimo. Onde começa a luz e onde termina a chama, parece haver ali uma linha divisória, mas onde está ela exatamente quando olhamos mais de perto? A chama é completamente penetrada pela luz. A luz da sala, que não provém da vela, mar de energia, penetra a chama? Onde começa a luz da sala e onde termina a luz da vela? De acordo com a física, não há limite para a luz de uma vela, que se estende ao infinito. Onde fica, então, o nosso limite máximo? Segundo minha experiência de APS, resultante de uma consciência amplificada, não existe limite. Olha que interessante. Não existe limite. Quanto mais amplio minha consciência, tanto mais se amplia minha APS. Maior quantidade de realidade entra no meu espaço visual. Mais sou capaz de ver uma realidade que já está lá, mas que antes disso fugia a minha percepção. Então, ó, de novo, maior quantidade de realidade entra no meu espaço visual. Adorei essa frase. Porque
muitas vezes, é que eu tava falando, já é difícil lidar com essa realidade aqui. Muitas vezes eu já fiz isso. Você bloqueia ou prefere bloquear, de certa forma, as percepções de outras realidades, as percepções mais profundas, ou que a gente não consegue perceber normalmente. Por quê? Porque é mais uma percepção para você lidar, né? Mais uma coisa para você lidar. Mas é o quanto a gente aguenta de realidade, né? O quanto a gente quer entrar em contato com a realidade, de fato. Uma coisa é você falar, né, da boca para fora, ou até falar para você mesmo, eu quero realmente conhecer a realidade. Mas outra coisa bem diferente é você se jogar de paraquedas ali, se jogar ou sem paraquedas na realidade, ficando aberto ao que vier, sendo percepções boas ou sendo percepções ruins. E aqui é muito interessante, porque o que eu me fechei, para o que eu me fechei foi principalmente por conta das percepções ruins. Ou é estranho, né, colocar esse juízo de valor, porque no final não sei se é bom ou se é ruim, mas as percepções desconfortáveis da realidade. Então, o que causa dor, o que causa incômodo e até incômodo físico. Então, muitas vezes é mais fácil nós nos anestesiarmos, por exemplo, até desligando, né? O quanto que essa questão de ficar rolando o feed do celular, ficar vendo filme, Netflix, né, o tempo todo, o quanto até né, os exercícios, o quanto tudo isso também não é para fugir um pouco da realidade, porque se você respirar ali fundo, se você prestar bastante atenção, você vai ver que a realidade está sempre aqui, né? Nesse eterno agora que a gente vive. E como lidar com isso? E como lidar com as coisas que estão aí? Por mais que não sejam, principalmente as coisas que a gente não gosta, são coisas impermanentes, não são coisas para sempre, né? Não é a realidade última. A realidade última das coisas não é necessariamente, não é ruim, né? Porque o todo não é ruim. E em última instância, tudo veio do todo. Então, tem ali um porquê, tem um propósito, apesar de estar causando dor, apesar de estar causando desconforto, tem um propósito maior. Mas como na hora do desconforto e na hora da dor e na hora dessas percepções de ter essas percepções mais complicadas, desconfortáveis, como pensar, qual que é o motivo de para que está servindo, para que força maior, para que propósito maior está servindo isso aqui. É, é um desafio, né? Pensar sobre isso, porque a gente também tem que levar em conta a impermanência das coisas, né? Tudo está mudando constantemente, tudo vai mudar constantemente, nada é permanente. Mas enfim, viajei bastante, agora vamos voltar.
Onde eu tava? Ah, sim, ela tá falando qual o limite máximo da questão da luz da sala, da luz da chama da vela. Então, segundo a minha experiência da APS, resultante de uma consciência ampliada, não existe limite. Quanto mais amplio minha consciência, tanto mais se amplia a minha APS. Maior quantidade de realidade entra no meu espaço visual. Mais sou capaz de ver uma realidade que já está lá, mas que antes disso fugia à minha percepção. À proporção que se amplia a minha APS, maior quantidade de realidade entra no meu espaço visual. A princípio, eu só vi os campos de energia mais grosseira ao redor das coisas. Eles só se estendiam por 2,5 centímetros ou coisa que o valha, além da pele. À medida que me tornei mais proficiente, pude ver o campo que se estendia mais a partir da pele, mas era constituído aparentemente de uma substância mais fina ou de uma luz menos intensa. Então tem as sutilezas desse campo, né? Onde está essa linha? Ah, não. Todas as vezes que eu acreditava ter encontrado o limite, acabava enxergando subsequentemente além daquela linha. Onde está a linha? Cheguei à conclusão de que seria mais fácil dizer que só há camadas, a camada da chama, depois a da luz da chama, depois da luz da sala. Cada linha nova é mais difícil de distinguir. A percepção de cada camada externa requer um estado de consciência mais ampliado e uma APS mais aprimorada. Quanto mais se expande o estado de consciência, a luz que se via antes disso, menos distinta, se intensifica e define mais nitidamente. Quanto mais você expande a sua percepção, mais camadas da realidade você pode ver. E agora aqui tá me vindo aqui na minha cabeça que, por exemplo, a gente fala dos seres de luz, dos mentores, dos anjos da guarda, tem o nome que tenham, são eles têm a mesma função, né? Seres de luz que não estão aqui na matéria. E a gente pensa, como é que eu vou entrar em contato? Aí você pode primeiro entrar em contato, sei lá, indo à igreja ou indo a instituições religiosas e pensar, fazer, depois de várias preces, né, que te coloca nesse estado meditativo ampliado. E aí você consegue um relance ali, um pouquinho, consegue ter uma percepção do que é entrar em contato com esse ser ou com esses seres. E aí, à medida que esses seres estão aqui o tempo inteiro, certo? Então, não necessariamente só quando a gente estipulou aquela hora, porque a gente acha dentro da nossa percepção que é muito difícil entrar em contato com eles e que precisa ser muito merecedor, ou precisa estar, como eu falei, precisa ser domingo, precisa ser depois de sei lá quantos banhos de erva, de não sei o quê. Não que não tenha essa... Não que esse... Não vou chamar nem de ritual. Não que, por exemplo, se você está com um campo muito, muito pesado, com uma percepção muito pesada, você não vai conseguir perceber. Mas o que está me vindo aqui é que dentro da realidade última das coisas, esses seres, eles estão sempre aqui, né? Do lado. E não precisa de muita coisa, não precisa de um ritual super especializado, de uma hora exata, de números iguais, enfim. Não precisa de nada extraordinário para que
esse contato seja feito. É mais permitir que as intuições venham do jeito que elas vierem. Nem sei porque eu tô falando isso, mas enfim, intuições. É que vem aqui na minha cabeça que eles, dentro dessa percepção aumentada, acho que é isso, não tem tanto sofrimento assim, e a ajuda é mais fácil de conseguir, né? Enfim. E a ajuda por meio desses seres guardiões que estão aqui sempre, né? Não só. Acho que é isso, essa é a ideia. Não só. Eles não estão aqui só quando a gente toma banho de ervas ou só no domingo de tarde, mas sempre. É muito bom. Enfim, vamos lá, voltar. A proporção que eu desenvolvia minha alta percepção sensorial com o passar dos anos, fui compilando observações. Fiz a maior parte delas durante os 15 anos em que trabalhei como conselheira. Havendo eu estudado física, mostrei-me cética quando comecei a ver os fenômenos de energia em torno do corpo das pessoas. Mas como os fenômenos persistiam, ainda que eu fechasse os olhos para afastá-los ou desse voltas pela sala, comecei a observá-los com mais atenção. E assim principiou minha jornada pessoal, levando-me para mundos de cuja existência eu nunca suspeitara, mudando completamente o modo com que experimento a realidade, as pessoas, o universo e a minha maneira de relacionar-me com cada um deles. Vi que o campo de energia está intimamente associado à saúde e ao bem-estar da pessoa. Se esta não for sadia, o mal se evidenciará no campo de energia como um fluxo desequilibrado de energia ou uma energia estagnada que deixou de fluir e aparece com cores escurecidas. Em compensação, a pessoa saudável mostra cores brilhantes que fluem com facilidade num campo equilibrado. Essas cores e formas são peculiares a cada doença. A APS é extremamente valiosa em medicina e no aconselhamento psicológico. Utilizando-a, tornei-me proficiente em diagnosticar problemas, tanto físicos como psicológicos, e em descobrir maneiras de resolvê-los. Com a APS, o mecanismo das doenças psicossomáticas encontra-se diante dos nossos olhos. A APS revela o modo com que se inicia nos campos de energia a maioria das doenças, e é depois, com o tempo e com os hábitos de vida, transmitida ao corpo, transformando-se em uma doença séria. Muitas vezes a origem ou a causa inicial do processo se associa a um trauma psicológico ou físico ou a uma combinação dos dois. Visto que a APS revela o modo como se inicia a enfermidade, também revela o modo como se pode inverter o processo de doença. No processo de aprender a ver o campo, também aprendi a interagir com ele conscientemente, como com qualquer outra coisa que eu possa ver. Pude manipular meu próprio campo para interagir com o campo de outra pessoa. Logo, aprendi a reequilibrar um campo de energia doentio, de modo que a pessoa pudesse voltar ao estado de saúde. Além disso, surpreendi-me a receber informações relativas à origem da doença do cliente.
Essa informação parecia provir do que se afigurava uma inteligência superior à minha, ou a que normalmente supunha fosse minha. E os cachorros latindo. O processo de receber informações dessa maneira é popularmente denominado canalização. A informação canalizada me chegava em forma de palavras, de conceitos ou figuras simbólicas que me penetravam a mente quando eu tentava reequilibrar o campo de energia do cliente. Então, olha que interessante. Ela não teve contato algum com nenhuma religião espírita e tá falando de canalização, como assim? Mostrando que não é algo que é de alguma religião específica, ou ainda você não precisa estar em alguma religião específica para canalizar informações de uma mente superior, de uma mente mais avançada, mais evoluída, com mais informações. Não precisa. É algo natural que acontece em todas as voltas do planeta. Eu sempre me encontrava num estado alterado de consciência ao fazê-la. Adestrei-me em receber informações de várias maneiras. Usando a APS, isto é, canalizando ou vendo, eu procedia à correlação entre o que recebia, fosse uma figura simbólica em minha mente, fosse um conceito, uma mensagem verbal direta, com o que via no campo de energia. Num caso, por exemplo, ouvi dizer diretamente: ela tem câncer, e vi um ponto preto em seu campo de energia. O ponto preto correspondia no tamanho, na forma e na localização aos resultados de uma exploração realizada mais tarde. Essa recepção de informações combinada com a APS tornou-se muito eficiente. E sou muito precisa em qualquer descrição particular do estado de um cliente. Também recebo informações a respeito das ações de autoajuda que o cliente deve levar a efeito no decorrer do processo de cura, o qual geralmente supõe uma série de sessões de tratamento que duram diversas semanas, meses, dependendo da gravidade da doença. Então, eu vou parar por aqui na página 27, no final da página 27, e a gente continua daqui da próxima vez. Ah, não vou não. Eu vou ler mais a 28, porque depois já vai para o capítulo 2. Então vamos lá. O processo de cura inclui o reequilíbrio do campo, a mudança dos hábitos de vida e a manipulação do trauma que deu origem ao processo. Então, aqui, sempre um trauma como origem do processo. E depois a gente vai entender mais o que é um trauma. É essencial lidarmos com o significado mais profundo de nossas enfermidades. Precisamos perguntar o que essa doença significa para nós. Que posso aprender com ela? A doença pode ser vista simplesmente como uma mensagem do corpo dirigida a você, que diz, entre outras coisas: espere um minuto, alguma coisa está errada. Você não está dando atenção ao seu ser como um todo, está ignorando alguma coisa muito importante para você. O que é? Aí tem um grifo aqui da Carolina, antiga dona do livro. Aqui entra a psicoterapia. Sim.
importante fazer todas essas perguntas, né? E lá tem jeito, não tem jeito. A gente precisa rever o trauma. Talvez não rever o trauma, ir lá no trauma em si e rever a situação traumática, mas precisa olhar para isso e ressignificar, com certeza. A origem da doença precisa ser investigada dessa maneira, no nível psicológico ou dos sentidos, no nível do entendimento, ou simplesmente por meio de uma mudança no nosso estado de ser, que pode não ser consciente. Aí seria uma mudança fora da psicoterapia, né? Ou de processos psicoterapêuticos, por exemplo, me vem aqui, você começa a dançar, e ali na dança, principalmente uma dança mais terapêutica, acredito que todas as danças façam o trabalho, mas você vai movimentando a energia ali parada e de alguma forma ressignificando essa energia, né? Sem necessariamente passar pela lembrança do trauma ou por um processo terapêutico tradicional. Acho eu, né? O retorno à saúde requer um trabalho e uma mudança muito mais pessoal do que a simples ingestão de comprimidos receitados pelo médico. Sem essa mudança pessoal, acabaremos criando outro problema, que nos conduzirá de volta à origem da doença. Descobrir que a origem é a chave para lidar com ela impõe-se, em geral, uma mudança capaz de conduzir finalmente a uma vida pessoal mais ligada ao âmago do nosso ser. Então, todos os caminhos levam a Deus, né? Mas a Deus de fato, a Deus ao todo, à união, ao religare, não a um Deus pro forma que fica lá fora e no trono dele, né? Mas na unicidade. Conduz-nos à parte mais profunda de nós mesmos, às vezes denominada o eu superior, ou a centelha da divindade que existe dentro de nós. Então é isso, né? Tudo conduz à centelha divina. É o que a gente está fazendo aqui, né? Tentando encontrar a centelha divina na materialidade também, né? Então, tá bom. Então, acompanha aí que eu vou continuar esse estudo, que é um estudo para mim mesma, mas estou fazendo aqui de forma compartilhada. Então, tá bom. Tchau.